Bom dia oficial agora, ou boa tarde ou boa noite para quem está acompanhando em outro horário a nossa aula que fica disponibilizada. Vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. Essa é a nossa oitava aula desse ano de 2022. Todas as aulas podem ser acompanhadas lá no nosso canal e nós estamos falando estamos seguindo a nossa revista e estamos falando sobre, nessa primeira unidade, sobre vida com Deus. Já falamos de relacionamento profundo com Deus, já falamos de meios de graça, e assim tem sido a nossa caminhada. Pode acompanhar nossas aulas lá, se você perdeu alguma, se você deseja acompanhar alguma. Hoje quem vai ministrar a aula é a pastora Márcia, e nós vamos orar, então, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Vamos agradecer ao Senhor e pedir a bênção sobre as nossas vidas. Senhor Deus de graça, amor e paz, nós bendizemos o teu nome. Agradecemos, Deus, por juntos estarmos aqui aprendendo do Senhor, aprendendo da tua palavra, aprendendo, ó Pai, daquilo que o Senhor deseja para nós, para as nossas vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração através da vida da tua filha, da tua serva, e pedimos, Deus, que o Senhor possa continuar nos inspirando, continuar, ó Pai, nos renovando, e que juntos, Deus, possamos crescer em Ti para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa essa aula nesta manhã e fala aos nossos corações com Teu Santo Espírito, com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa aula, pastora. Deus abençoe. Fique à vontade. Amém. Bom dia a todos e todas. Né, também quero cumprimentar também aqueles que estão em casa e aqueles que estarão ouvindo depois essa aula, né? É, Como o pastor mesmo disse, nós estamos aí na primeira unidade da nossa vida com Deus, né? Hoje a nossa lição, ela vai falar um pouquinho da mordomia cristã e da fidelidade em mordomia, não sei vocês, né? Mas toda vez que eu penso em mordomia, eu lembro, né, principalmente por causa da palavra mordomo, né? Eu lembro dos filmes onde tinha o mordomo e era sempre aquela pessoa, né, vestida com aquela roupinha preta, normalmente carregava as coisas assim na mão, né, quando ia servir, era aquele que era o primeiro a abrir a porta, a receber. E eu fiquei pensando nessa figura, né? Eu falei, o que que tem a ver essa figura que a gente tem do mordomo, né? Para com esse ser o mordomo cristão, né? Cristão, né? E a nossa lição, quando ela fala dessa mordomia cristã e fidelidade, ela começa falando assim, nos trazendo, nos remetendo, né? De que nós vivemos em uma sociedade assim, de consumo desenfreado. Né? A nossa sociedade hoje é uma sociedade consumista, é uma sociedade alimentada por uma economia assim, de mercado, é uma economia que produz muita superficialidade, né? Principalmente de pensamentos, né? Sentimentos, superficialidade de relações humanas. Então, assim, o que tem prevalecido como valor, né, na nossa sociedade é essa capacidade de acumular coisas para si, né? Acumular bem, não o valor do ser humano, mas o valor da coisa. Então, hoje, na nossa sociedade, ao invés da pessoa se mostrar pelo aquilo que ele é, normalmente ele se mostra por aquilo que ele tem. Ele não busca ser mais do que ter. Ele está sempre buscando ter. E parece que ele se firma quando ele tem alguma coisa, né? Então, com isso, muitas pessoas também cristãs, né, tementes a Deus, embora reconheçam, né, tudo que tem vem de Deus, que é bênção na sua vida, né? Eles não se consideram assim, administradores, mas sim proprietários, né? Dos bens, do tempo e da própria vida. Então, assim, essa é uma palavra assim de início, né? Perdão, essa é uma palavra de início, né, onde onde nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é essa mordomia, né? O que é ser mordomo e o mordomo cristão e o mordomo ainda com fidelidade, né? Então, a mordomia é uma das responsabilidades cristãs, né? Mais do que isso, é um sinal do nosso amor, reconhecimento a Deus, que tudo concede dele. Então, aquilo que eu falei, hoje a gente até tem o conhecimento de que tudo vem de Deus, nós estamos gratos, tudo vem das suas mãos, muito obrigado, né? E a gente sabe que é nossos bens, nossa vida, nossa saúde, nosso trabalho, né? Tudo é um privilégio, né?
que vem de Deus para nossas mãos. Mas o mordomo, ele tem o privilégio, ele reconhece o privilégio. Então, ser mordomo é você reconhecer que tudo vem de Deus, você reconhecer esse privilégio, né? Mas você também tem, servir. Não basta apenas ser mordomo, não basta apenas reconhecer, né? Precisamos servir, usar os nossos bens, usar o nosso serviço, usar a nossa vida para o serviço, né? Para com Deus, né? Então, a mordomia em si, né, é doar tempo, é doar bens, é doar talento. Né? Então, aquela figura do mordomo, né? Aquele mordomo ali, quando eu fiquei pensando nessa figura nos filmes, né? E aí eu trago muito aqui para gente, eu vejo que é a fidelidade dele. O mordomo, quando se fala do mordomo, ele fala que a fidelidade que ele tem para com o seu senhor, né? Mas também existe também no filme aquele que aparece, né? O mordomo nos livros de suspense, né? As pessoas desconfiam sempre do mordomo, né? Mas ele é uma pessoa assim, fiel. Ele serve com fidelidade, né? Ele está ali para trazer o bem-estar para aquela casa onde ele está inserido, para a moradia, para o seu senhor, para aquela família, né? Então, tomando essa figura, eu fiquei pensando como que nós deveríamos ser, né, diante de Deus, porque se nós somos mordomos das coisas de Deus, daquilo que Deus nos dá, né, porque eu reconheço que vem das mãos dele, né, que vem para a minha vida, né, então se eu conheço que tudo que vem dele, que ele é o Senhor, né, que o senhorio é de Cristo na minha vida, né, e que que eu tenho que tomar isso como estilo de vida. Então, eu tenho que tomar essa postura do mordomo, de saber cuidar, de defender, né, não somente agradecer pelaquilo que ele tem me dado, né? Reconhecendo que vem das mãos dele, mas eu preciso cuidar. Aquilo que ele me dá precisa ser cuidado, né? Então, a gente vai estar estudando um pouquinho alguns textos bíblicos e o texto básico aqui do texto da nossa lição está lá em 1 Coríntios 4, de 1 a 2. E esse texto diz assim, ó, 1 Coríntios 4, de 1 a 2 diz assim: Assim, pois, importa que todos nós nos consideremos, né, como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que ele está dizendo? Né? São pessoas, aqui quando fala do encarregados, né, dos mistérios, né, do encarregado aí daquilo que Deus dá, os mistérios de Deus, ele está falando que esse encarregado é uma pessoa de confiança. Então, quando Deus deposita em nossas mãos, né, nosso tempo, nossa vida, tudo aquilo que Ele tem nos dado, Ele como pessoas de confiança, que ele está entregando, e nós, como mordomos fiéis, como mordomos cristãos, né, fiéis, cheios de fidelidade, a gente vai saber usar do tempo, do cuidado, né, vamos saber usar esse cuidado, né, porque o mordomo, ele cuida, né, de tudo aquilo que foi entregue para ele, é uma responsabilidade para ele é responsável, né, eu falo assim que o mordomo, ele tem um papel muito importante, né, porque ele recebe e ele também tem que dar conta, ele tem que responder, ele não apenas recebe, né? Então, assim, no início da carta aqui de Coríntios, Paulo, ele contesta essa divisão, partidarismo que se apresenta nessa comunidade. Ele esclarecendo sempre a função de pregadores que ali passaram, né? Assim como cooperadores da obra de Cristo, a quem de fato a igreja pertence. O apóstolo apresenta tais pregadores a si mesmo como servos do Senhor e reconhece a sabedoria dada pelo Espírito Santo nas suas pregações. E aí, no capítulo 4, o apóstolo discorre sobre os mistérios desses ministérios apostólicos e começa afirmando a importância de serem vistos como ministros de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Então, ele faz questão de que essa pessoa seja ali apresentada e reconhecido como os mordomos, aquele a quem Deus deu, né, encarregou dos mistérios dele, da obra dele, e que eles vão com fidelidade ali cuidar, e não basta apenas cuidar, né? Fiquei lembrando da parábola dos talentos, né, que não basta você recebe, e não basta apenas você ir ali cuidar ou enterrar ou guardar. Né? Foi dado pelo seu Senhor os talentos, né? O Senhor nos dá nossos talentos, mas Ele quer que a gente, além de cuidar, que a gente também faça prosperar, né? Esses talentos. Então, Paulo ele demonstra essa pouca importância que se dá ao reconhecimento, ao julgamento humano, pois quem julga é o Senhor, que ele está falando no finalzinho do versículo 4. Mas, assim, a palavra encarregado, né, que aqui Paulo usa, né,
oikonomos, né? Ele usa referindo-se a alguém que gerenciava uma propriedade que não lhe pertencia. Então, nós temos recebido do Senhor, mas não nos pertence. Acho que a primeira coisa que a gente tem a atentar, né, quando a gente pensa na mordomia cristã, é que aquilo que nós recebemos do Senhor não nos pertence. Então a gente já tem que tirar aquela coisa de que nós somos o proprietário. Isso é meu, né, é minha conquista, ok, mas a sua conquista foi porque Deus concedeu, porque Deus esteve presente. Ah, mas o ímpio também ele conquista tantas coisas, Deus esteve com ele. Mas a diferença é o nosso reconhecimento diante de Deus. Por isso que fala mordomia cristã, porque o ímpio não reconhece aquilo que ele tem. Né? Mas o cristão não, ele reconhece de que tudo vem das mãos do Senhor e tudo precisa ser gerenciado com fidelidade aí diante de Deus, né? Então, alguém colocado sobre outros e que tinha grande tarefa a desempenhar. Quer dizer, esse encarregado, esse mordomo, né? Ele tem uma tarefa a desempenhar, mas também estava sujeito ao seu senhor. Quer dizer, mesmo que eu tenha ali essa posição, né, essa responsabilidade, né, com aquilo que eu tenho recebido, mas eu tenho que prestar conta. Né? Porque ele está sujeito ao seu Senhor e nós também estamos sujeitos ao nosso Senhor. E nós temos que prestar conta. E em relação ao seu senhor, ele era também um escravo. Em relação aos escravos, ele era o superintendente. Então, nós nos colocamos em relação ao Senhor como servo e em relação àquelas pessoas, né, que a gente estão ali, que tem o cuidado, né, o mordomo, ele também cuida das pessoas, né, ele realmente ser a pessoa que está ali, cuidado, com essa responsabilidade de cuidar, né, aqui ele coloca aqui como superintendente, né. Então, a expressão também ela aparece lá em Lucas, no Evangelho de Lucas 12:42, no Evangelho de Lucas 12:42, ele vai dizer assim, que fala da parábola do servo vigilante, né? Diz assim: o Senhor respondeu, né? Então foi Pedro perguntando: Senhor, esta parábola é só para nós ou é para todas as pessoas, né? Ele estava contando ali a história, né? E aí o Senhor responde para ele, Jesus responde: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregados dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Interessante assim, depois, se vocês quiserem anotar, né, esse texto para depois ler todo ele, né, que é a parábola do servo vigilante, está lá em Lucas, né, 12:42, aí você começa a ler do primeiro aí. O que nós podemos ver aqui? Que primeiro, Jesus alerta sobre a necessidade da vigilância em relação à vinda do Senhor, e ele é arguido ali por Pedro. Ele é arguido por Pedro, né, e diante da pergunta de Pedro, né, sobre os destinatários das suas palavras, para quem são, Jesus responde a Pedro assim, com outra pergunta: quem é esse mordomo? Ele fala: quem é ele? Né? E ele já diz também a característica que ele espera desse mordomo, né? Ele fala que esse mordomo, para que é fiel e prudente. Né? Então é interessante que é uma pessoa capaz de servir, né? Fidelidade e prudência. Então essa pessoa é capaz de servir, é humilde, tem autoridade e responsabilidade, né? Sobre o que Deus lhe confiou, né? Que é cuidar dos bens, das pessoas e daquilo que ele é encarregado. Então, olha como Jesus responde, né? Para quem são as palavras? Para quem são? Ele fala, é para aquele servo, né? Aquele mordomo, aquele para quem. E mordomo, como eu falei desde o início, é aquele que tem a responsabilidade, né? Diante do seu Senhor. E que se encontre fiel, mas também prudente. Né? Que não basta apenas, como eu falei dos talentos, né? Você pegar o talento, enterrar, não, estou guardando aqui para o meu Senhor. Né? Você tem que ter a prudência de saber o que você vai fazer com isso que Deus está colocando nas tuas mãos para cuidar. Né? Então, na exata definição da palavra mordomo, ele é um administrador de um bem alheio. Né? Então, foi dado na mão desse homem administrar um bem que não é dele. Né? Não é dele esse bem. Daí a expressão mordomia, que aparece também na história de José. Né? Nós podemos ver lá em Gênesis 39:4, que é também uma referência que ele faz da história de José, José ali na casa de Potifar. E é interessante que diz assim um texto de Gênesis 39, o 4, versículo 4, né? Então está falando aqui de José, quando ele foi levado para o Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser o homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio.
Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que ele tinha. Essa é a verdade. A história de José, ela traz muito esse mordomo que era fiel, foi entregue para ele. Né? Quer dizer, o dono confiava tanto nele, né? Porque tudo aquilo que ele colocava à mão, né? Como lembra aí de novo a parábola dos talentos, né? Ele não guardava aquilo que foi dado para ele, mas ele fazia prosperar. Então, é administrar bem aquilo que foi dado, né, pelo Senhor, né? Então, aqui nós podemos ver que a mordomia cristã refere-se à administração correta de todos os bens que Deus nos dá. Colocou à nossa disposição, bem como todos os dons que enriqueceu a nossa vida, para serem administrados por nós como mordomo seu. A mordomia cristã estabelece como verdade que Deus é o Senhor, o dono de tudo quanto existe na terra e no céu, e concedeu ao homem o privilégio e a responsabilidade apenas de administrar. A mordomia cristã ela tem como principal alavanca aí, né, a comunhão entre o crente e o seu Senhor. Tem como? Aí vamos trazer de novo a figura desse mordomo que cuida dessa casa de todos os bens, né? O mordomo, ele cuida até ele sabe o que acontece na cozinha. Quem assistiu aí a Rainha Elizabeth, os filmes dela, eu gosto muito desses, da coroa, né? Eu gosto muito dessas séries, né, que conta a história. E assim a gente vê que o mordomo, ele sabe tudo o que acontece, qual é o menu que vai sair, qual é o menu que vai sair do almoço, ele sabe o que acontece na cozinha, ele sabe o que tem que se comprar, ele sabe o que as cuidadoras, né, que estão cuidando ali daquele palácio, daquela casa, elas estão fazendo, né? Então, ele sabe de tudo dentro da casa. Então, por quê? Porque ele tem uma intimidade com o seu dono, ele sabe o gosto do seu dono. Então, ele é aquele que vai saber, por quê? Porque ele tem uma intimidade, ele vai saber o que o dono quer, o que o seu senhor quer, o que ele gosta. Quando nós trazemos para a nossa vida, né, nosso relacionamento nosso com Deus, essa mordomia cristã, ela precisa também ter essa alavanca, né, que é a nossa comunhão entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que conhecer. Então, como que nós podemos administrar as coisas de Deus sem levar em conta os seus propósitos? Como que eu posso administrar aquilo que Deus tem me dado, né, desde tudo, quando você pensa em mordomia, gente, não é só dinheiro, né? Às vezes, vamos estudar mordomia cristã, vai falar sobre dízimo. Não é. Mordomia cristã é tudo o que Deus nos dá, tudo que Ele coloca. Nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso trabalho, a nossa família, tudo que o Senhor nos dá tem que ser bem administrado. Só que eu preciso conhecer os propósitos, né? Eu preciso conhecer o propósito do meu dono. Eu preciso saber, né, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem, né, através da minha vida? Qual é o propósito que Ele tem quando Ele me concede esse trabalho? Né? Como eu vou trazer aqui mais a minha vida, né? Colocar aqui como exemplo assim, o Senhor me deu um trabalho dentro do colégio. Qual é o propósito que ele me deu quando Ele confiou em mim estar dentro desse colégio, né? É, é uma responsabilidade, né? Eu não posso olhar para aqui e falar, não, eu fui lá e estava precisando da vaga, e eu fui chamada, né? Colocaram. Não, tudo na nossa vida. Né? Por isso que é mordomia cristã. Nós pensamos diferente do mundo, nós agimos diferente de outras pessoas. Por quê? Porque quando nós olhamos para o nosso trabalho, para aquilo que o Senhor nos dá, para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos bens, nós olhamos com um olhar diferente, a gente olha sempre com propósito. Por quê? Deus fez com que eu prosperasse. Né? Por que eu tenho essa prosperidade? Né? E se a gente for ver lá em Atos, né, quando traz tão claro nas primeiras comunidades, né, que uma ajudava a outra, né, eu vejo muito isso, né, que aquele que tinha, ele tinha, né, e aí a gente lembra das festas da colheita também, quando nós estudamos aí no Antigo Testamento as festas, e assim, eles colhiam tudo, eles plantavam, colhiam, cada um tirava aquilo que era o seu alimento, né, enchia seus celeiros, e de tudo que sobrava era repartido. Ninguém ficava sem. Né? Então, quando a gente pensa assim, eu tenho que pensar aquilo que Deus tem me dado. Né? Se Ele me fez prosperar, se Ele me deu. Eu penso que o mordomo, ou aquele que realmente conhece os propósitos de Deus, é aquele que cuida da sua casa e fala: Deus, está sobrando aqui, eu posso ajudar alguém. Né? Eu tenho essa parte aqui
que eu posso me comprometer com uma missão. Então, por quê? Porque você sabe que Deus te deu e tem alguma coisa sobrando, né? Tem algo ali que deu para suprir as suas necessidades, né? E às vezes a gente, nesse mundo, como eu já comecei falando, nesse mundo tão superficial, né, de pensamento, de mercado, de capitalismo, né, daquele do eu, de eu querer ser muito, eu preciso ser, eu preciso, não é ser, eu preciso ter muito. As pessoas às vezes têm e ela quer mais, e quanto mais ela tem, mais ela vai adquirindo coisas, adquirindo coisas. Gente, quer ver uma coisa que às vezes eu fico perguntando? A pessoa, quando ela tem muito dinheiro, muito rica, e ela põe lá 4 carros de luxo, né? O Lombardini, né? Sei lá como é que é o nome daquele carro lá. Coloca 4 na garagem, né? E meu filho, como segurança, ele trabalhou num condomínio lá na Praia Brava, lá em Itajaí, um condomínio riquíssimo. Pensa, aquela região de Santa Catarina tem muitas pessoas de muito dinheiro, né? Então, assim, ele trabalhou num condomínio, o cara tinha 4 carros, era um de cada cor. Ele era descendente, ele era italiano, né? Então, ele tinha um assim conforme a bandeira, sabe? Era um vermelho, era um verde, era um branco, e depois tinha um outro carro. Então, ele tinha excesso de carro. E aí ele ficava ali, descia e olhava aqueles carros, e admirava aqueles carros. E aí eu fico pensando, quantas pessoas morrendo? Quantas pessoas morrendo? Quantas então, ele é um bom mordomo das coisas que Deus deu, da oportunidade que Deus deu para ele? Não, que ele não tem o conhecimento dos propósitos do Pai, né? Ele não sabe dos propósitos de Deus. Então ele pega o dinheiro dele e ele gasta para o seu bem prazer, né? Como é que fala, mostrar, né? Aquilo que ele tem. Ele precisa ter muito, né? E aquele que conhece o Senhor, por isso que é mordomo cristão, aquele que é o mordomo cristão, fiel, né? Prudente, aquele que Deus olha. Quando Deus dá, a gente não pode agir igual age o mundo, né? Então, por isso que nós precisamos administrar, precisamos conhecer. Afinal, um mordomo não pode dispor das coisas como lhe apraz, né? Mas como se o Senhor quer, pois ele não é proprietário dessas coisas, mas depositário delas. Responsabilidade é nossa, né? Eu pensei muito, eu fiquei pensando, nossa Deus, sabe quando você para e fala, Senhor, tem misericórdia, né? Mas eu sou depositária, Deus me deu, então, às vezes a gente deixa passar algumas coisas até do tempo, né? Eu estou colocando assim que esses dias eu estava no celular e eu fiquei olhando no celular e eu olhava uma coisa, eu olhava outra. Quando eu fui perceber, eu tinha passado horas no meu tempo, do meu tempo, né? E no celular. E aí, quando eu estava lendo essa lição, me veio à mente isso, né? Quanto tempo eu perdi, o tempo que Deus me deu, que eu poderia estar fazendo uma outra coisa, talvez produzindo, não importa se é no celular, né? O celular é um lugar também que hoje é usado para a gente também produzir coisas que realmente possam estar dentro do propósito de Deus, né? É propósito de Deus. Então, eu estou com o celular na mão. O que que eu posso produzir aqui? Que está dentro do propósito. O que que eu posso usar o meu tempo para que esse tempo possa cumprir os propósitos de Deus, né? Então, precisamos ter esse conhecimento, né? Então, com isso, né, nós podemos ver que Paulo se apresentar como dispenseiro, e Paulo se apresentava assim, como dispenseiro de Deus. Ele vem nos ensinar o que Deus espera de nós em relação àquilo que ele nos confia, seja no ministério, seja em outras áreas da nossa vida. Né? Às vezes a gente está lá, Deus deu um ministério, nós temos a capacidade. Nós olhamos assim para a igreja precisando, pessoas ali sedentas, precisando de que você pegue aquele dom que Deus te deu, a capacidade que você teve de estudar, de conhecer, né? De ter aquele dom, né? Para cuidar. Né? E aí você pega e fala, não, vou guardar aqui comigo. Ah, eu não estou bem, tal, eu vou guardar comigo. E aí as pessoas vão, né, que estão necessitadas, você não está usando. Então, aí também entra a mordomia, né? Deus te deu esse dom que você tem, né? E ele te deu para cumprir um propósito que não é o meu propósito. Ah, o meu propósito talvez seja outro, mas e o propósito de Deus? Então, eu como cristã, eu preciso conhecer quem é o meu Senhor, qual é o propósito que ele tem através da minha vida. Não quero nem ficar a vida do irmão, do fulano, ciclano, mas assim, através da minha vida, qual é o propósito, né? O dom que ele tem me dado, para que é para ser usado esse dom, né? Então, com isso, muitas pessoas cristãs, temente a Deus, embora, né, reconheçam o que tem de bênção, não se consideram, né, administradoras, né? Não conseguem administrar, né? Mas às vezes pensa que aquilo que ela tem é proprietária e ela faz o que ela quiser. Hoje eu quero, amanhã não. Hoje eu estou bem, vou, mas amanhã não.
né? Então, a gente tem que refletir, é muita responsabilidade. Eu tenho pensado assim que conhecer a palavra de Deus, né? Não basta apenas ler, né? A gente tem que se debruçar e tem que olhar e essa palavra ela precisa entrar na nossa vida, né? Eu falo cada vez que eu tenho que ler, né? Ela cresce aos meus olhos e Deus mostra áreas assim que eu preciso ainda rever. Áreas que eu ainda preciso falar, Senhor, será que eu sou uma boa dispenseira da tua obra? Eu sou uma boa administradora daquilo que tu tens dado? Eu posso me considerar uma mordoma fiel, prudente com aquilo que tem me dado. Então, Paulo, ele está exortando a isso. A carta de Paulo, ele está dizendo para a sua comunidade, olha, né, olha para vocês, né? Então, assim, nós podemos ver que ele nos convida, ele nos confia, né? Deus nos confia, né? Seja no ministério, seja em outras áreas da nossa vida. E aqui nós precisamos reforçar que Jesus ele ensinou aos seus discípulos e discípulas, né? E nós vamos ver alguns elementos que Jesus ensinou. Primeiro, Jesus ensinou a fidelidade. Primeira coisa, quem é fiel no pouco, está lá em Lucas 16:10. Ele fala assim: ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, Jesus não está falando não somente apenas da honestidade, mas ele está falando da fidelidade. Ou seja, o bom mordomo não é só o que não rouba do seu senhor, né? Então, às vezes a gente fica assim: mas eu sou dizimista, né? Eu dou meu dízimo, né? Mas também o que mantém e se empenha no propósito que lhe foi confiado, né? Não está só no jogo somente a lealdade e confiança, mas a dedicação. Deus espera que sigamos a instrução que Ele nos dá como propósito. Então, em primeiro lugar, né, nós podemos ver que um dos elementos que Jesus deixa para nós é essa fidelidade. Um outro elemento que nós podemos ver é a disciplina. É que são ensinamentos que ele deixa para nós, né? A disciplina. Deus, como Senhor e Pai, sempre nos assiste em nossas necessidades. Está lá no Evangelho de Mateus 6, 31 a 33, Filipenses 4, 19, se você quiser anotar aí, anota aí, Filipenses 4, 19, Mateus 6, do 31 a 33. Contudo, existe diferença entre necessidade e desejo. Deus supre necessidade, mas não necessariamente vai satisfazer todos os nossos desejos, né? Então, nem tudo que se deseja é algo que seja necessário, né? É aquilo que a gente necessita, né? Então, Deus promete cuidar de tudo. Contudo, é necessário zelo e sabedoria na administração dos nossos bens, a fim de que nada nos falte por imprudência. Mordomia tem a ver com disciplina pessoal, organização de tempo e de recurso e principalmente temor do Senhor, né? Então, às vezes, nas nossas finanças, né, eu mesmo, quantas vezes, né, eu fui um pouquinho além, não usei direito, né, da mordomia, né, para a área da finança, que é uma área muito delicada que nós precisamos estar sempre vigilantes, né? E aí depois eu fiquei, ai, Deus, tá não, Deus ele te dá o suficiente para você viver, né, para você ter, né, e até mais para você ajudar, né? Então, como a palavra de Deus diz, que não nos faltará, aquele que é justo não nos faltará, mas você precisa conhecer esse Senhor, né? Esse seu Senhor, conhecer e ter disciplina com aquilo que Ele te dá. E em terceiro e último aqui, elementos relacionados aqui à nossa mordomia cristã, que Jesus nos deixa, né? É o compromisso com a comunidade e a missão. Além do cuidado com as nossas necessidades, o sustento da casa do Senhor através dos nossos dízimos e oferta é suma importância. Então, você pode ver que primeiro nós trouxemos tudo, a mordomia da família, do teu trabalho, né, do seu tempo, mas também das suas finanças, né? Precisamos honrar o Senhor com os nossos bens. Pois aprendemos que Deus ama quem dá com alegria, está lá em 2 Coríntios 9, 7, né? Além disso, o compromisso com a comunidade não se restringe apenas às finanças, nós temos um duplo compromisso. Então, quando ele fala do compromisso com a comunidade, além desse sustento, né, que Deus pede de nós, e ele não é pagar dízimo, né? Vou lá pagar o meu dízimo para Deus, porque Deus não precisa que você pague nada para ele, né? Mas é o reconhecimento, né? Então, além disso, ele pede de nós o compromisso para com o próximo. Quando nós entregamos parte daquilo que não é nosso, Deus nos dá 90%, né? E a gente devolve, né, para Deus, para a missão de Deus. Então, vamos assim dizer, que não é para Deus, é para a missão de Deus, nós devolvemos 10%. E esse 10% é usado para a obra dele, para que se cumpra o propósito dele através da igreja, através dos ministérios, né? Então, assim, a Deus nós devemos dar essa primazia, né? Dos nossos irmãos, de cuidar dos nossos irmãos, encontrar em nós auxílio para os momentos de necessidade. Então,
a obra de Deus, né? Não somente quando eu dou, entrego também lá a minha oferta, entrego o meu quilo, aquilo que possa ajudar outra pessoa, mas a gente tem que pensar que quando eu devolvo isso para a missão de Deus, eu estou pensando que aquele recurso vai ser usado. E aí também entra a parte da igreja saber administrar, né? Ter bons administradores, né? Eu falo que a liderança da igreja ela precisa ter esse estudo de ser bons administradores dos bens que também são entregues no altar do Senhor, né? Para que eles não sejam gastos em vão, mas que eles possam sempre ser gastos cumprindo a missão. Senhor, aqui está. Esse dinheiro que entrou, né, que nós consagramos, que nós abençoamos para a casa do Senhor, para a missão do Senhor na casa, ele está sendo bem administrado, Senhor, prospera. Senhor, nos mostra onde nós podemos aplicar, onde nós podemos usar para que o teu evangelho seja anunciado, para que pessoas sejam alcançadas. E também tem isso também. A igreja, ela precisa conhecer, ela precisa também ser dispenseira, ela precisa ser mordomo, né, daquilo que Deus também tem dado através das nossas vidas, através do dízimo da oferta, para que ela possa ser próspera, para que ela possa também abençoar outras vidas. Então, mordomia também se relacionando com cuidado, por último, né, com cuidado da natureza, né? A nossa igreja metodista na Quinta Região, ela tem um ministério, né, que ele exerce a mordomia cristã através do cuidado com a natureza, né? Então, nós temos aí um documento da nossa igreja que fala igreja e mordomo da criação. Se cada cristão, juntamente com essa igreja, cuidar de um pedacinho do planeta e ao redor, né, a começar pelas nossas casas, pela casa de Deus, onde nós congregamos, com certeza alcançaremos resultados surpreendentes. O plano de trabalho da igreja, né, principalmente na Quinta Região, ele consiste em mobilizar e conscientizar as igrejas, dando subsídio para que as mesmas cumpram com as diretrizes do projeto de cuidado da natureza. Né? Então, cuidar da natureza, né? É um projeto que a igreja tem, que às vezes a gente nem percebe, né? Nem dentro da igreja nós contamos como um ministério. Nós temos um ministério dentro da igreja de cuidado, né? Esse cuidado com reciclagem, com a água, com o copinho, né? Como nós fizemos aí na nossa igreja na campanha do aniversário, né? De ir lá e, e colocar copos descartáveis, né? Tirar os copos descartáveis e colocar um copo para que a gente possa cuidar da natureza, né? E isso tem que ser direto, né? A igreja tem que ter essa preocupação de cuidado com a natureza, né? De cuidar daquilo que Deus tem nos dado, é a nossa casa, é a nossa habitat, é o nosso oikos, né? O mundo é um oikos e a gente tem que cuidar dele, né? Então, esse mordomo aqui precisa cuidar do meio ambiente, é o nosso dever. Não adianta dar dízimos, ofertar, entregar o seu melhor tempo, cuidar da sua família, né? E não preservar o que Deus tão amorosamente criou, né? A mordomia precisa ser um exercício de serviço na concepção da vida e do reino de Deus entre nós. Então, aqui na conclusão dessa nossa lição, né, uma lição muito rica, né? Aprendi muito, passou muito pela minha vida, né? Me chamando a responsabilidade. Então, na conclusão, né, nós precisamos, diz que nós precisamos viver como bons encarregados, encarregadas do reino de Deus. Não é simplesmente renunciar ao que temos, mas administrar os nossos bens, talentos, tempo, recurso, tendo em vista agradar ao Senhor e implantar o seu reino na terra. Tudo, tudo que o Senhor nos dá. Desde a nossa vida pessoal, desde como nosso ministério, nós ali na frente do ministério, nós como igreja do Senhor, nós precisamos em tudo agradar a Deus e pensar que tudo que Deus nos dá é para implantar o seu reino na terra, né? Então, isso diz respeito também aos cuidados, né, que nós temos, né, com a natureza e com tudo que Ele tem nos dado. Então, para encerrar, eu queria deixar aqui para vocês, né, que dentro do texto que ele propôs aqui, eu queria falar um pouquinho de um trecho de um sermão de Wesley, né, que aqui na nossa lição ele encerra com isso, né? Ele, além de falar dessa mordomia cristã, né, que só repassando aí, né, revisando tudo aquilo que nós falamos, né? A mordomia cristã não se esgota, né, quando nós damos o dízimo, ela deve ser exercida fielmente sobre todo o patrimônio de Deus e sobre a orientação dele. Então, Jesus reprovou os que esqueciam da justiça, da misericórdia e da fé, ainda que observassem a prática do dízimo, conforme Mateus 23, né? Observava a prática do dízimo, mas esqueciam ali de cuidar, né, da justiça, da misericórdia e da fé. Né? Lembrar dos órfãos, da viúva e tudo mais. Né? Outro ponto também que nós podemos aqui revisando, né? A mordomia cristã ela caracteriza pela maneira justa e digna de ganhar dinheiro e obter os bens. Né? Que a gente também tem que pensar de como que nós ganhamos nosso dinheiro, tem que ser de forma
com fidelidade, honesta, né? Então, se eu sentir de excluir o exercício de qualquer atividade que degrade ou alvite a pessoa humana, né? A mordomia cristã requer o uso adequado dos 90% dos dízimos, né? Como eu falei aqui, né? Que nós daquilo que o Senhor tem nos dado e dos 10% daquilo que nós precisamos devolver com alegria, né? Eu devolvo com alegria, com consciência, responsabilidade. Eu tô aqui, ó, Deus, eu ganhei 90%, tu me deu através do meu trabalho, eu tenho 90%, mas tenho esses 10%, Senhor, para ser usado para a tua obra. Né? E a gente dá com satisfação, nos desprendendo daquilo, né? Por isso que é primazia, é o primeiro lugar, né? E Deus está também mais interessado em nós como pessoas do que qualquer coisa, né? Então, precisamos cuidar bem dos recursos que Ele nos concede, mostrando o nosso amor e reconhecimento das bênçãos da vida. E termino com esse trecho do sermão de Wesley, né? Que diz assim: porque o despenseiro não é proprietário de nenhuma daquelas coisas, mas simplesmente depositário delas. E depositário sobre essa expressa condição, que ele disporá de tudo conforme o seu Senhor ordenar. Então, a concepção de Wesley veio de uma vida de intimidade, né, dedicação integral aí ao Senhor. Então, e Wesley tem uma frase, né, não sei se o pastor pode me ajudar aí, que ele fala, né, que ele, tudo que vem na mão, ele dá, né, ele doa, né, tudo, né, tudo que vem à mão dele, ele doava, né, porque ele entendia, ele sabia o que o seu Senhor queria, né, através da vida dele, né. Então, aí, eu quero orar aí com a sua vida, orar pela sua vida, né, pedindo a Deus que nos ajude a colocar em prática essa concepção, né, de mordomia, de sermos mordomos, fiéis, prudentes, mas sermos mordomos conhecedor, né, daquilo que o Senhor espera de nós, dos seus propósitos, né, porque nós temos que conhecer os propósitos de Deus para, assim, saber como administrar aquilo que Ele tem nos dado. Oremos. Senhor Deus Pai, nós te bendizemos, Pai, te damos graças pela Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, Pai, que nós compartilhamos aqui. Senhor, nada vem de mim mesmo, porque, Senhor Jesus, como eu tenho aprendido, Senhor, através dela, Senhor. Cada vez que Tu coloca nas minhas mãos, Senhor Jesus, algo para fazer, me dar essa responsabilidade, Senhor Jesus. Às vezes, eu não me sinto capaz, Senhor. Mas Tu tem falado, Senhor, através de cada uma dessas lições que nós temos estudado aqui na Tua escola, nessa escola dominical. Cada uma, Senhor, dessa aula que nós temos tido, Senhor, como Tu tem nos ensinado, como Tu tem nos falado, como Tu tem, Senhor Jesus, nos amadurecido, Senhor, na nossa fé, Senhor, para que nós tenhamos uma prática, Senhor Jesus, como servos e servas, como igreja do Senhor. Nós tenhamos não somente, Senhor, o discurso, mas que nós tenhamos a prática. Porque não é o discurso que salva, Senhor, não é o discurso que nós podemos ganhar vidas, Senhor Jesus, mas é a prática, Pai, através das nossas vidas, é o nosso testemunho, é aquilo que nós fazemos, Pai. Então, Senhor, ajuda-nos, Pai. Aquilo que ainda nós não somos dispenseiros, não, ainda diante de Ti nós somos, Senhor, encontrados por Ti como mordomos fiéis, Senhor Jesus, administrando, Senhor, tudo aquilo que tem nos dado. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Que nesta manhã, através da Tua palavra, nós possamos refletir e aprender mais de Ti e nos posicionarmos, Pai, como mordomos fiéis de tudo aquilo que Tu tem depositado em nossas mãos, Pai. É o que eu te peço, com a Tua bênção, Pai, sobre cada vida, cada casa, cada família, e que tudo aquilo que Tu tem dado, todas as bênçãos derramadas, Senhor Jesus, sobre cada família, cada lar, Pai, que possa vir a prosperar, como na vida de José, Senhor Jesus, como o Senhor Jesus havia, através das mãos de José, Pai, possa prosperar, porque conhecemos os Teus propósitos, assim como ele também conhecia o Teu, Pai. Eu te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastora. Muito bom a gente pensar nessa questão de... Meu tá desligado. Na questão de mordomia, questão de estarmos... e como a pastora falou, não é só dinheiro, né? É toda a vida e tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. A pastora falou de Wesley no final, vou encaminhar também junto com o link da aula depois. Tem 2 sermões dele que ele trabalha muito essa questão, né, de sermos mordomos. Eu vou
enviar em PDF lá depois, se você quiser consultar, ler todo. A frase que a pastora falou, não identifiquei, não me lembrei aqui agora. Mas o Wesley tinha muito, né? Falar de ganhar o máximo, de guardar o máximo e de doar o máximo. Eu não sei se é isso que Essa ela estava. frase que eu queria lembrar, que veio na mente na hora que eu estava dando a aula aqui, mas eu não conseguia conjugá-la toda, né? Mas é mas essa frase, né? Faz de tudo, né, para ganhar o máximo, né? Então, guardar o máximo e doar o doar máximo. e São as doar o três. Muito bom. Muito bom a gente refletir. máximo. Eu tenho conversado bastante também. Nós temos o nosso irmão lá de Ribeirão Preto, né? Que ele é responsável pelo. A parte final falou da questão do meio ambiente, tem falado com ele, colocado ele em contato com o Reginaldo também, que trabalha com essas questões, para a gente desenvolver algumas parcerias aqui na nossa igreja também, sempre falando dessa questão de mordomos da criação, daquilo que Deus colocou. É muito bom a gente pensar e refletir nesse âmbito geral, né? De mordomia cristã, de fidelidade. Obrigado, pastora, pela aula, pelo compartilhar, foi muito bom, acrescentou muito a nossa manhã, nossa vida, nossa caminhada como igreja. Vou fechar aqui então, para a gente fazer a nossa foto. Deus abençoe, um bom domingo. Só fica aí, abre aí para a gente fazer a nossa foto. Deixa eu pular a gravação aqui. Olha quem chegou para a foto.